Olá, eu prometi que eu ia fazer um outro vídeo hoje, então vamos lá. Esse assunto, né, sobre as psicoses, eu acho que é bastante importante que seja aprofundado, porque a problemática da psicose não é tão evidente quanto se possa imaginar. As pessoas têm uma fantasia sobre as psicoses, que é aquela imagem do paciente louco, né, que fica internado, que não tem nenhuma conexão com a realidade, que anda pelas ruas falando sozinho, ouve vozes, etc. Mas, na verdade, e vocês vão poder escutar sobre isso e refletir, como eu vou trazer nesse seminário que eu venho já fazendo desde o ano passado, mas que esse ano eu dediquei única e exclusivamente à questão das psicoses, nas quartas-feiras, pelo Zoom da Escola Lacaniana de Psicanálise, às 19h30. Eu já no outro vídeo deixei aqui os contatos para vocês se inscreverem, se vocês quiserem. Então, voltando a esse assunto, às vezes a loucura aparece de outras maneiras, não tão evidentes. Um pouco de loucura todos nós temos, mas quando a gente usa essa palavra loucura, o fulano é um psicótico, né? Não apenas louco, mas ele é um psicótico, significa que, embora seja alguém que esteja dentro da linguagem, ele está fora do discurso. O que isso quer dizer? Isso significa que se trata de alguém que, embora use os significantes do código comum, né, ele faça uso dos significantes comuns da fala, ali não há sujeito. E não há sujeito porque o que poderia dar a esses sujeitos, né, uma sustentação possível como sujeito. Quando eu digo que não há sujeito, eu quero dizer que não há sujeito como aquele estruturado no campo da fala e da linguagem referido às neuroses. Porém, a gente não pode verdadeiramente dizer que não há sujeito nenhum na psicose. Há sim. Só que esse sujeito não dispõe de um discurso que o singularize, porque há ali uma foraclusão, ou seja, o significante que sustentaria toda a cadeia discursiva, esse significante está ausente. E, portanto, o sujeito pode, sim, pelas questões do imaginário, fazer uso da fala, né, circular entre outros, falar com outros, mas ele não dispõe de uma singularidade discursiva. E, evidentemente, isso pode passar totalmente despercebido, porque o sujeito não obrigatoriamente não fala. Não, ele fala. Ele fala, ele está no mundo, mas quando ele é convocado em relação a essa singularidade, ele não tem com o que responder. São situações, e isso vocês vão entender quando eu falar um pouco melhor sobre a questão das psicoses ordinárias, são esses sujeitos que apenas nos fazem pensar numa esquisitice, né? Uma pessoa estranha, uma pessoa que às vezes é inadequada nas suas colocações, ou ela é ensimesmada. Então, não necessariamente apresenta, né, os fenômenos comuns às psicoses. Então, a nossa contemporaneidade, ela pode sim propiciar
estruturações dessa ordem, né? Sujeitos que compareçam dessa maneira, inadvertidamente, a gente esbarra com esse tipo de pessoa. Então, o que estaria na base desse acontecimento fora-oclusivo que faz com que alguém que, a princípio, poderia, né, se apropriar na relação com o outro de uma posição singular na fantasia desse outro e, portanto, ser sujeito conforme o significante que o resguardaria, né, dessa tragédia que é a psicose, né, esse descarrilhamento do sujeito, a gente pode entender que são situações que, evidentemente, não se trata de culpabilizar nem pai, nem mãe, não é disso que se trata, mas da gente entender que é um acidente que se opera em função, né, de uma não transmissão desse significante que comparece como uma falta do lado desse outro, né, desse outro que acolhe o pequeno ínfase, esse que ainda não fala. Então, esse outro, por alguma razão, não se apresenta capaz de fazer essa transmissão, né? Essa transmissão de falta que presentifica, portanto, do lado desse outro, uma posição de desejo em relação a essa criança que faça com que essa criança possa advir num futuro, né, como sujeito do seu próprio desejo. Então, para trazer um pouco, né, contextualizar um pouco dentro da nossa contemporaneidade, a gente pode dizer que essa vida que nós levamos, né, e também não se trata de culpabilizar novamente os pais pela necessidade de se ausentarem da educação dos filhos, mas a não presença desses pais ou desses que se ocupam da criança, investindo essa criança, né, com uma expectativa de desejo, né, de poder olhar essa criança e dispor do seu corpo e do seu tempo e da sua fala na direção dessa criança, supor, por exemplo, que uma educação esmerada do ponto de vista formal, babás, funcionários, isso não substitui, né, essa presença muito específica que se dá, que se opera no corpo a corpo com a criança. E, portanto, esses sujeitos, né, ficam, de certo modo, entregues à sua própria sorte. Eu não vou desenvolver muito aqui essa questão, porque eu vinha já falando sobre a questão das psicoses, e porque nessa quarta-feira, às 19h30, no endereço que eu dei no outro vídeo, vocês vão ter a oportunidade de escutar eu falar, e também posso interagir com quem me fizer perguntas, né? Vão estar lá os membros da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro, de Brasília e talvez de Vitória, e de outras instituições, quem sabe, e vocês. Então, nós vamos conversar um pouco sobre a paranoia, sobre a questão da medicação, a questão de como se aborda do ponto de vista da psiquiatria e do ponto de vista da psicanálise. Eu vou, então, conversar de forma mais aprofundada e vou ter um imenso prazer em receber vocês no Zoom da Escola Lacaniana. Essa aqui é só uma palhinha. Até lá!